Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Eu trazer uma palavra para a nossa reflexão e oro a Deus que em nome de Jesus envie anjo do Senhor ao teu lado, onde quer que você esteja, repreendendo toda seta maligna, repreendendo todo atrapalho, que você possa ser cercado com a proteção do Senhor e que o Espírito Santo te dê o entendimento da palavra do Senhor, porquanto a palavra do Senhor nos diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ou em outra versão, meu povo sofre por falta de entendimento. Então, que possamos buscar, ouvir a palavra do Senhor, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê o entendimento da sua palavra. Amém? A palavra que eu vim trazer para a nossa reflexão encontra-se em Isaías, no capítulo 30. A palavra do Senhor nos diz assim, até o versículo 9, versículo 1 ao 9. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus princípios estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos, as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos, os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o único que é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode nos curar, nos libertar, nos salvar. Amém? Vimos aqui nessa passagem onde o profeta Isaías, ele alerta, segundo a palavra do Senhor, sobre o arrependimento, que a nossa vitória está no arrependimento. O nosso livramento está em buscar em Deus, em buscar conselho e direcionamento do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra. Mas muitas das vezes, assim como esse povo, eles estavam sendo ameaçados. E eles, ao invés de buscar no Senhor, direcionamento do Senhor, eles queriam voltar a fazer aliança com aquele que foram seus inimigos, com aquele povo que não temia a Deus, de um povo, inclusive, que Deus os libertou, o seu povo, da terra do Egito. E agora o povo de Deus estava sendo ameaçado
E ao invés de recorrer ao Senhor, de clamar ao Senhor, de buscar direção e temer e obedecer a Deus, se arrepender de seus pecados e buscar no Senhor a direção de qual atitude fazer, eles estavam colocando confiança em coisas vãs, estavam colocando confiança em coisas contrárias à palavra de Deus, querendo voltar a fazer aliança com aquele que não tinha aliança com Deus. E aí estava o perigo. E aí estava a derrota que eles acreditavam que iria ter a vitória. Mas segundo a palavra do Senhor, o profeta Isaías profetiza: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, porque a forma que eles estavam buscando conselho com o povo do Egito, a forma que o povo ia lutar contra os seus inimigos para os defender, não era a forma que Deus queria que eles agissem. Então eles estavam indo de pecado a pecado, ao invés de temer a Deus para que Deus o livrasse da mão do inimigo, da mão do opressor, eles recorriam a coisas que não era de agrado de Deus. E nós precisamos buscar confiar no Senhor de todo o coração, buscar confiar em Deus, porque só Ele verdadeiramente pode nos socorrer. Precisamos buscar conselho diretamente da palavra do Senhor e não fazer aliança com o inimigo, e não fazer aliança com coisas vãs, e não fazer aliança e nem buscar conselho com pessoas que não buscam a palavra de Deus, que não temem ao Senhor. É preciso buscar direcionamento em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Se o povo clamasse a Deus, Deus iria lhe dar estratégia de como agir e de como vencer. Deus daria ordem aos seus anjos para os livrar de todo mal. Os anjos escritos nos Salmos 91, eis que enviarei adiante de vós anjos para os guardar em todos os seus caminhos, para tirar toda pedra de tropeço, e nenhum mal lhes fará dano algum. Pisarás serpentes e escorpiões, e nada lhes fará mal algum. Mas porquanto o povo está recorrendo a coisas vãs, a coisas enganosas, a palavra do Senhor nos diz que eles se envergonharão de um povo, de coisas que nada lhes servirá, de nada lhes servirá de ajuda e nem de proveito. Ele se envergonhará de opróbrio e terá peso dos animais do sul, para a terra da aflição e da angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilico e a áspide ardente voadora. Enquanto o povo nos promete dá ordem aos seus anjos nos Salmos 91 para nos livrar em todos os nossos caminhos, tirar toda pedra de tropeço, pisar em serpentes e escorpiões e nada nos fazer mal algum, porquanto temer e obedecer a sua palavra. Deus diz aqui que eles serão feridos, que eles serão envergonhados, de onde vem a leoa, o leão, o basilico e a áspide ardente voadora, levarão as costas de jumentinhos as suas fazendas. Eles só terão derrotas e destruição, porque não temeu a Deus, porque não buscou no Senhor, porque recorreu a coisas estranhas, a coisas enganosas, buscou de estratégias que não seria agradável a Deus, buscou armaduras que não vinha de Deus, e não, ao invés de buscar a palavra de Deus, recorre ao próprio inimigo. Recorre àquele que não tem poder nenhum para curar, para libertar e para salvar. É preciso buscar em Deus direcionamento. Muitas das vezes precisamos de ajuda de alguém, mas ainda assim é necessário ir primeiramente e acima de tudo diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz: entra no teu quarto, fecha a porta, em Mateus 6,6.
Ora a Deus, ora ao teu Pai, aquele que te vê em secreto. Ele te direcionará, o Senhor te recompensará. Porque o Egito os ajudará em vão, é uma ajuda enganosa. Qual a intenção que esta pessoa vai te ajudar? Com quais recursos vão te ajudar? Jesus, quando estava no deserto, ele sentiu fome porque ele estava em um momento de jejum e oração, e ali o diabo, Satanás, se apresentou para ele, oferecendo uma ajuda enganosa, onde ia tirar do propósito de Deus. Mas Jesus disse: sai daqui, Satanás. Ou seja, está repreendido, Satanás. Sai de diante de mim, porque está escrito: só o teu Senhor, teu Deus, adorarás, somente a Ele servirás, somente a Deus prestarás culto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Precisamos buscar pela palavra do Senhor e temer a Deus, porque muitas das vezes chegam até nós ofertas enganosas, conselhos enganosos, ofertas de práticas que não vai nos levar a Deus, onde vamos sair derrotados. Não busque socorro vãs, busque conselho diretamente do Senhor, porque o Senhor chama esse povo rebelde, que tomaram conselho, mas não de mim. Então precisamos buscar. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho, Jesus Cristo. Temos o Espírito Santo Consolador, que pode nos direcionar, nos fortalecer, nos capacitar, nos dar estratégia em nome de Jesus. Busquemos no Senhor, porque Deus ainda chama esse povo rebelde. É este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E muitas das vezes não estão buscando em Deus, não é por falta de entendimento, mas é porque não quer temer e obedecer a Deus. Já entendeu que está errado, já entendeu que está contrário à palavra de Deus, e aí insiste em fazer, porque é mais fácil seguir o inimigo, seguir a práticas enganosas, do que temer e obedecer à voz do Senhor. E sofrerão consequências, ao invés de receber o anjos do Senhor, escrito no Salmo 91, para livrar da áspide, da serpente, do escorpião, de ter o caminho livre de toda pedra de tropeço, tropeçarão e cairão e serão feridos pelos animais. Envergonhados e confundidos serão, porque serão derrotados, depararão com áspide, que seria um livramento do Senhor, mas por não temer ao Senhor, voltarão envergonhados e confundidos, sairão de diante dos seus inimigos, envergonhados e confundidos, porque não buscaram conselho diretamente do Senhor, não buscaram conselho diretamente de mim, diz o Senhor. Então, busque pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Porque aqueles que não temem a Deus, envergonhados e confundidos serão. É melhor buscarmos temer a palavra do Senhor do que sermos derrotados e confundidos. O Senhor nos mostra dois caminhos: o caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à perdição. Temos a promessa da salvação, mas está escrito em Apocalipse 21, verso 8, a derrota, a destruição para aqueles que não temem, que não obedece à palavra do Senhor e que permanece na mentira, no engano, em práticas contrárias à palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te direcione. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você compartilhe essa palavra com mais alguém.